Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos ver vocês por aqui. Olá, tudo bem, doutor Manuel? Você também tá aí. Muito legal. Vamos aguardar um pouquinho a chegada do meu professor. Tô até feliz, orgulhosa de poder fazer uma live com ele. Foi muito legal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? O som tá bom? Vão me falando. Acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Então, deixa eu fixar aqui enquanto ele chega. Práticas sistêmicas. Oi, tudo bem? Olá. Boa noite. Estou aqui escrevendo o título da nossa live. Muito bem. Isso aí. Oi, Sheila. Oi, Pamela. Tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho a chegada do... Deixa eu ver se ele já não chegou aqui, eu não vi. Mas eu acho que não. Ainda não. Sextou, né? Sextamos com um tema super bacana. Eu tive a oportunidade de fazer um curso básico, né? O primeiro, que é apenas, acho que as teorias fundamentais, vou pedir para o Alexandre explicar isso um pouquinho melhor, no ano passado. E eu confesso, assim, que foi bem maluco, assim, fazer, porque não era uma época que eu estava muito disponível, eu estava com bastante trabalho, mas eu participei de todas as aulas, né? Foram várias semanas e eu me surpreendi, né? Eu me surpreendi. Num primeiro momento, eu me surpreendi comigo, porque eu me descobrir dentro de um perfil me fez olhar para essa minha identidade, para essa minha personalidade de uma maneira diferente. E também as pessoas da minha família. Eu comecei a entender um pouquinho melhor os comportamentos, as características. E eu até comentei com o professor Alexandre que eu fiquei encantada e que eu gostaria muito de avançar nesse conhecimento. E quem sabe, né, agora com essa pandemia que a gente viu as possibilidades de cursos online, como também funcionam muito bem, eu tinha um pouco de dificuldade com isso, algumas crenças limitantes que foram superadas. E quem sabe, né, a gente consiga aí elaborar alguma coisa para que não só eu tenha a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Enneagrama, mas também todos que tenham interesse nesse tema, porque vocês vão ver como é bacana a gente entender esses 9 perfis, né, esses 9 tipos e também compreender um pouquinho o que a gente fala, no que cada tipo acredita, o que ele busca, o que chama mais atenção dele, quais são os talentos, quais são as dificuldades de cada tipo. E isso também ajuda muito a gente no atendimento com os clientes, porque nós conseguimos identificar, por exemplo, o que chama mais atenção de cada tipo, qual que é a dificuldade maior dele, qual é o talento. Então é muito bacana. E dentro do Enneagrama tem os subtipos, para a gente aprofundar o conhecimento. E aí, deixa eu ver se eu... Ai, ele entrou. Aí, prof, tomara que eu não tenha falado besteira. Olá! Oi, tudo bem, Bianca? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Eu que agradeço, Alexandre, enormemente você ter aceito esse meu convite, né, essa proposta, porque antes do Alexandre se apresentar um pouquinho, eu vou falar para vocês por que eu resolvi chamar ele.
porque dentro das lives que eu faço e dentro das aulas que eu dou, agora em especial no online, eu venho falando bastante sobre o Enneagrama, sobre como esse conhecimento também ajudou a compreender um pouquinho melhor as pessoas. E aí todo mundo começou a me perguntar, algumas pessoas também já tinham feito e começaram a falar do quanto também foi legal, e muitas pessoas me pedindo o que que era, né, Alexandre? O que que é o tal do Enneagrama? Aí eu falei, bom, vamos fazer uma live, vamos chamar ele para explicar um pouquinho melhor. Então, Alexandre, vamos começar você se apresentando, porque tem bastante gente aqui que eu acho que não te conhece. Então fala um pouquinho de Então, você. Alexandre Helfer, né? Eu comecei minha vida mais numa jornada ligada à comunicação, né? Eu trabalhei com teatro, formação na área de teatro, tive coluna em jornal, trabalhei como jornalista, mas sempre alguma coisa estava faltando no processo, né? Daí eu decidi me aprofundar e entender certas coisas internas. E eu fiz alguns cursos, fiz curso da área de análise transacional, e aí eu cheguei ao Enneagrama. E o Enneagrama foi uma descoberta muito interessante, que ele não só ajudou eu a me entender, mas eu passei a entender as outras pessoas. E ao entender as outras pessoas, eu melhorei como ser humano e também melhorei meus relacionamentos. E aí eu resolvi fazer o aprofundamento do Enneagrama. Eu tenho formação internacional em Enneagrama. Meus dois principais professores é a Beatriz Chestnut, que é uma americana, PhD, e Urânio Paz, que é um brasileiro, mas que mora na Inglaterra. E talvez eles dois sejam hoje os principais professores de Enneagrama no mundo. É bem resumido Nossa, aí. que legal. É bem resumido, é bem simples, né? Bem simples. Eu só tive dois professores que são as referências do Enneagrama. Que legal, Alexandre. E assim, eu não sei se você pode falar um pouquinho. Nós temos aqui muitos. Eu vejo que tem bastante gente que atua em atividades profissionais ligadas à ordem da ajuda, né? Ligada a ajudar as pessoas, seja como advogado, seja como terapeuta, que são profissões que realmente lidam com conflitos de relacionamento e conflitos também interpessoais, né? Doenças, situações difíceis. E como que o Enneagrama poderia contribuir para esse profissional melhorar a sua comunicação com esses clientes? Então, todos nós viemos ao mundo com 9 emoções básicas, todos nós, né? Então, às vezes a gente está mais na raiva, às vezes a gente está mais na tristeza, às vezes a gente está na vaidade, no orgulho, no medo, na gula. A gente vai passando por fases na nossa vida. Mas o que é importante entender que ainda na infância, tá? Quando a gente é um bebezinho, está na primeira infância, 1, 2, 3, 4 anos, uma dessas emoções se torna dominante. Ou seja, eu vou ter as 9, mas uma vai ser dominante. E essa dominante, ela gera uma coisa que nós chamamos motivação básica, que é por que eu faço o que eu faço? E isso é muito legal, porque quando você descobre isso, a primeira coisa é que você toma um baque, porque você acha que faz porque você quer fazer. Aí você descobre que você não faz porque você quer fazer, porque existe um motivo que se formou na infância. Então, ao entender a sua motivação básica e entender a motivação básica das outras pessoas, você entende como se comunicar com elas. Tá? Porque aquilo que às vezes para mim é legal, me motiva, me faz entender o mundo, para outra pessoa não faz sentido nenhum. Então, melhora muito a questão da comunicação. Vou dar um exemplo bem simples. Algumas pessoas são muito coração. Coração e ação, coração e ação. Não sei se você conhece alguém assim, coração e ação, né? Aí, qual que geralmente é o problema quando eu vou conversar com essas pessoas? Falta mais o mental. Ou seja, eu preciso fazer perguntas, eu preciso fazer com que ela raciocine logicamente sobre aquilo, para daí ela tomar a decisão. Se eu não fizer isso, ela continua no fluxo que ela sempre teve, coração e ação, coração e ação. Já algumas pessoas é o inverso, é muito pensamento, muita ação, ou muita ação, muito pensamento, e falta coração. Eu preciso fazer elas se conectarem com o coração. Porque tá lá, faz parte da gente, a gente só está colocando no cantinho. E ao perceber isso, por exemplo, o meu casamento mudou muito, né? Eu tenho uma filha de 2 anos,
Eu entendo coisas da minha filha graças ao Eneagrama, porque ela tem mudanças de humor do nada, ela chora do nada, ela manipula, ela tem uma série de coisas que eu entendo a partir do Eneagrama. Claro que ela tem um monte de outras coisas muito legais, né? Mas só para entender, né? Que às vezes ela está chorando simplesmente porque é do perfil dela chorar. Não precisa ficar desesperado, preocupado, nada disso. Daqui a pouco, 2 minutos depois, ela está brincando. Que legal, né? Olha só. Então, o que você está falando ali, como até eu coloquei meu fundo aqui. Inicialmente, é importante a gente entender, primeiro, essas três situações: os mentais, os emocionais e os instintivos, é isso? Isso mesmo, porque é o primeiro passo. Os gregos já falavam isso há 2.000 anos atrás, né? 2.600 anos atrás, sobre os homens da cabeça, homens do coração e homens do ventre. Depois, nos anos 70, 1972, se não falha a memória, Paul MacLean, um neurocientista, ele detalhou isso de forma científica. Então, nós temos 3 centros de inteligência ligados ao cérebro reptiliano, cérebro mamífero e neocórtex cerebral. Só que o corpo inteiro pensa, né? Hoje a gente já sabe que o corpo inteiro pensa, né? Isso é científico já. Então, quando eu entendo que existe um desequilíbrio entre esses centros, eu tenho os três, mas eles não trabalham de forma equilibrada. Então, o que que eu preciso fazer? Às vezes, o mandante, eu preciso dar uma diminuída nele, porque ele está sendo muito autoritário na minha vida. E às vezes o que tem um que está lá reprimidinho, coitadinho. Ele tem muito potencial, mas ele está num cantinho, então eu preciso fazer ele subir. E aí nós temos técnicas para fazer subir um, diminuir o outro, para que a pessoa melhore, primeiro para si, né? Que sempre é o mais importante entender. Primeiro eu preciso evoluir, depois eu vou conseguir contribuir para os outros. Que legal. Então, até eu gostaria que você falasse um pouquinho, além dessas três partes aí que são interessantes, os 9 tipos que você já falou um pouco, que eles vêm das 9 emoções básicas do ser humano, que aí tem uma que é dominante, né, que é a, digamos, a de preferência, como a gente fala na comunicação, né, Alexandre? A gente tem todos os nossos canais de comunicação, mas a gente sabe que às vezes nós temos, e a maioria das pessoas tem, canais de comunicação de preferência, né? Então, os auditivos, os visuais, os sinestésicos, todos Sim. nós temos todos os canais de comunicação, mas nós temos um de preferência. Então, pelo que você está falando, fica claro que nós temos 9 emoções básicas, mas tem uma que geralmente é a que, digamos, define um pouco, como você falou, a nossa motivação. Eu gostei Isso. muito do que você falou, porque eu falo que quando a gente começa um processo de autodesenvolvimento, é interessante começar com uma pergunta: por que eu faço o que eu faço? Né? O que me motiva? Porque muitas vezes, principalmente na advocacia, Alexandre, interessante você falar isso, e isso gera uma conexão incrível, porque muitos profissionais estão em atividades profissionais por uma motivação que não é a motivação deles, né? Que às vezes é algo que, como você falou, aconteceu na infância, que fez ele criar uma emoção básica ali que anda, que movimenta ele. Mas também eu lembro que você falou uma coisa que foi muito interessante para mim, entender sobre autopreservação, essas coisas que também são outras questões importantes. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu posso falar, só complementando para você ter uma ideia, eu estou preparando um material que eu vou gravar e postar, que é como ficar rico segundo o seu perfil. Porque Olha, uau! a gente tem uma visão errada do que é ficar rico, né? A gente tem um padrão estabelecido sobre o que é ficar rico, que é um padrão da nossa realidade capitalista, mas para muitas pessoas o caminho para ficar rico é um caminho diferente. E ela não entende isso, ela fica meio perdida, sabe? A pessoa fica patinando, patinando, ela parece estar meio numa areia movediça e a vida não vai para frente, o cara do lado está conseguindo, ele não está conseguindo. Então, cada perfil também tem um jeito de progredir na vida. Então, eu vou falar bastante sobre isso nos vídeos futuros. Mas, respondendo a sua pergunta, além dos 3 centros de inteligência, nós temos os 3 instintos. Instinto é o nosso lado mais primitivo, é a nossa conexão com os nossos antepassados mais distantes, aonde a sobrevivência era mais difícil. Então, nós desenvolvemos 3 instintos: instinto sexual, instinto social e instinto de autopreservação. Então, nós temos os três, mas nós não somos seres perfeitos, então eles não trabalham perfeitamente equilibrados, eles trabalham em desequilíbrio. E geralmente um é mandante, e um fica ali meio apoiando, é o cara que apoia, e outro está lá também meio reprimido, a gente não usa muito.
Só para te dar uma ideia de como isso influencia na nossa vida. Sexuais dominantes, né? Sexuais dominantes são pessoas que são ótimos nisso aqui, ó. Nos Estados Unidos eles são chamados de instinto um a um. Eles adoram conversar, sabe? Um a um. Eles conversam muito bem com uma, com duas pessoas. Aí você bota eles para conversar com 10 pessoas, eles começam a travar. Por quê? Porque o sexual está sempre seduzindo. Não seduzindo no sentido sexual, mas ele é envolvente, ele tem que seduzir as pessoas. Seduzir um, dois, fácil para eles, está dentro deles. Seduzir 10, 15, 20, daí para cima é muito complicado. Então eles têm que desenvolver uma técnica para seduzir um número grande de pessoas. Então é comum sexuais dominantes fazerem curso de oratória porque eles acham que precisam melhorar o jeito de falar. Mas eles não precisam melhorar o jeito de falar, porque eles falam muito bem. Eles precisam melhorar o jeito de seduzir o grupo. Então, por isso que tem alguns sexuais dominantes, faz um curso de oratória, faz outro, faz outro, fala, cara, parece que eu não evoluo. É porque não vai funcionar. O teu problema não é falar, o teu problema é seduzir, entendeu? Só para dar um exemplo. Já sociais dominantes são pessoas que têm necessidade de grupo. Eles estão sempre na vida envolvidos em algum tipo de grupo. É aquela pessoa que às vezes você fala assim, né? Vamos supor que você seja uma social dominante, né? Aí eu falo assim, Bianca, vamos tomar um chopp, eu e você, eu estou precisando conversar contigo. O social dominante ele fala, claro, vamos lá, Alexandre. Eu vou chamar o João, vou chamar o Lucas, vou chamar a Maria, vamos num grupo, entendeu? E você não quer ir no grupo, você quer ir, entendeu? Então, o sexual dominante, ele quer se abrir para a Bianca, ele quer conversar com ela, e o social já leva o grupo. Entendeu? Então, são características diferentes. E já o autopreservação dominante são aquelas pessoas extremamente cuidadosas consigo mesmo. Elas cuidam mais da alimentação, elas cuidam mais da saúde, vão no médico certinho. Mesmo homens que são autopreservação dominante, eles são mais cuidadosos. É aquela pessoa que quando vai voar de avião e né, fala lá, olha, se acontecer algum problema, a máscara vai cair, se você tiver criança ao seu lado, uma pessoa que precisa da sua ajuda, primeiro coloca em você, depois coloca na pessoa do lado. A autopreservação dominante entende isso e fala, tranquilo, é o que eu tenho que fazer. Já um sexual, um social que está com o filho do lado, fala, não, peraí, primeiro eu quero colocar no meu filho, né? Que ele, né, o autopreservação parece, vou colocar isso entre aspas, que eles têm mais preocupação com a vida. Parece, tá? Não é? E tem o oposto, né? Você tem, por exemplo, o autopreservação reprimido. Então, a autopreservação reprimido é o que a gente brinca meio maluco, assim, porque parece que eles não têm medo de nada. Eu vi um caso, acho que se não me falha a memória, era de Curitiba, ela provavelmente deve ser uma autopreservação reprimida, que ela se mete em muitas aventuras. Ela decidiu passar por cima de um vulcão. O vulcão está lá, né? As lavas vulcânicas estão lá. E ela contou, depois da experiência, que quando ela chegou no meio, ela colocou uma plancha, né, uma prancha para atravessar. Quando ela chegou no meio, ela falou: Meu Deus, eu posso morrer. Ou seja, ela teve meses de preparação, ela olhou para aquele vulcão, ela botou aquela prancha lá, e ela foi no meio, ela pensou: Meu Deus, eu posso morrer. Então, isso é uma autopreservação reprimida, ele não vê o perigo. E já o social reprimido é o inverso, aquela pessoa que às vezes você convida para ir no churrasco com a galera do trabalho, convida para ir no churrasco com os amigos e não quer ir. E você não entende, porque a pessoa não vê sentido no grupo. E às vezes você se casa com uma pessoa assim. Aí você fala, meu Deus, eu casei com uma pessoa, eu gosto de grupo, ela não gosta de grupo. E a pessoa não entende que ela é uma social reprimida. Então tem que ser trabalhada essa parte. E o sexual reprimido, ele tem menos energia, eles são um pouco mais apáticos, menos sedução. Então, tudo isso a gente entendendo, porque tudo pode ser trabalhado, não é? Isso não é um carimbo que é colocado em você e você vai ser isso o resto da vida. Tudo pode ser trabalhado. E você entendendo isso, você começa a mudar a sua vida. Eu, por exemplo, sou autopreservação reprimido. Quando eu entendi que eu sou uma autopreservação reprimida, eu entendi porque eu fazia as coisas que eu fazia. Aí eu falei, opa, peraí, vamos tentar equilibrar. Eu não sou invencível. Né? Tanto é que uma vez estava em Curitiba, o assaltante tentou me assaltar e eu fiquei conversando com ele. Até eu convenci ele a não me assaltar às 3 da manhã numa rua escura. Né? E é tão reprimido que eu olhei para o assaltante e falei, não sei se você percebeu, mas eu sou policial militar. Eu não sou policial militar e nunca fui policial militar, entendeu? Depois que passou aquela situação, eu pensei, meu, o que você estava fazendo? Dá o dinheiro pro cara. Entendeu? Mas eu convenci ele não me assaltou, tá? Mas não é algo que eu recomende a pessoa fazer. Né?
Mas é legal, sabe, Alexandre? Agora você falando, eu vejo as pessoas comentando aqui, agora me vem à memória, assim, por que que eu fiquei tão encantada com o Enneagrama. Eu acho que não é nem só a questão do próprio conhecimento em si, que é incrível, mas assim, a gente percebe que você é uma pessoa que realmente buscou esse conhecimento e entrou num processo de autodesenvolvimento e é como se esse conhecimento tivesse realmente imprimido na tua vida, né? Porque você fala daquilo que realmente você viveu nesse processo de compreender os tipos, de aprender todas essas questões. E eu lembro, assim, que eu queria até que você falasse um pouquinho, se você se sentir confortável, que no curso, um dos objetivos que a gente tem como aluno, que você propõe, na verdade, como aluno, como professor para os alunos, é que a gente não saia do curso sem conseguir definir o seu perfil, né? E no meu caso, eu lembro que você e a Nayana, que eram os dois professores do curso, vocês ficaram em conflito em relação a mim, né? Se eu era um tipo ou outro tipo. Se você ficar confortável, explicar por quê, eu acho que dá para também aprender um pouquinho. Então, é importante a gente entender que não se deve estereotipar uma pessoa, ou seja, a pessoa é desse tipo, né? Que existem níveis de consciência. Quanto mais eu estou no nível de consciência, menos eu lembro o meu perfil. Porque o meu perfil, ele se destaca muito pela média de comportamento das pessoas. E pessoas em nível de consciência são a minoria, infelizmente, né? A gente calcula que no mundo é em torno de 10% da população que está fazendo o trabalho de autodesenvolvimento. Então, quando você começa a encontrar pessoas que estão em trabalho de autodesenvolvimento, se torna mais difícil você saber o perfil. Entendeu? Porque a pessoa começa a anular certos autossabotadores do perfil e você tem mais dificuldade de perceber. E a gente ficava analisando você na sala de aula e a gente analisa o comportamento mesmo, que a gente não fala o perfil da pessoa para ninguém, mas a gente precisa analisar que se a pessoa tiver no perfil errado, a gente tem que tomar um café com a pessoa, tem que bater um papo, tem que fazer uma conversa online. Olha, e a gente vai fazendo perguntas, tá? E você lembra que eu fui até o seu escritório, né? Era épocas de não pandemia, então a gente não É, tinha então, escritório da pessoa ficar conversando. E a gente foi fazendo, eu fui fazendo para você uma série de perguntas que era para tirar a dúvida do perfil que você é, e a Nayana pensava que você era um outro perfil. Justamente porque você conseguiu, devido a um caminho de consciência que você vem fazendo, eliminar certos autossabotadores seus. Né? Então, certas coisas que são gritantes no seu perfil, você não tem mais. Tá? Mas isso não é para se achar também, não, porque a gente sempre grita, né? Que o caminho da consciência é esse. Às vezes você está achando que está muito bem, daí você escorrega e volta lá embaixo, né? Por isso se chama caminho da consciência, né? É uma consciência constante, né? O meu perfil tem muita raiva, o meu perfil, né? E eu aprendi a lidar com essa raiva, mas às vezes eu sinto ela lá, né? Aí eu falo, opa, tá vindo aí, segura, né? Não vem, tem que estar consciente. Então, a dificuldade principal quanto a você foi isso, Bianca, que você já está no caminho de consciência. E daí nós ficávamos discutindo e tal. A Nayana ia conversar com você, eu ia conversar com você. A gente estava até meio numa disputa ali, que é legal, porque eu e ela éramos professores. Então, para nós, você foi um laboratório também, né? A gente é. aprendeu muito com a sua presença. Então, até perguntaram aqui, tranquilo falar. Eu, na verdade, sou o perfil 2, né, Alexandre? E o perfil 2 é um perfil que realmente, assim, ele, ele tem aí orgulho e ao mesmo tempo humildade, né? E ali entra a questão do sexual, social e autopreservação, né? E aqui, até para falar uma coisa muito interessante, que foi engraçada, né? Essa consciência que eu tomei, uma coisa que ficou muito evidente para mim dentro do perfil 2 é a dificuldade que o perfil 2 tem de olhar para si mesmo, né? Ele tem essa questão de buscar sempre estar olhando para os outros, fazendo pelos outros, né? E isso também fala muito da questão do ego, né? De ser benquista, de ser amada, isso fala do afeto, né? E, inclusive, eu venho trabalhando meus traumas de afeto e isso tudo está encaixando agora, estão caindo umas fichinhas minhas que eu percebi no curso. Mas o engraçado e mais potente para mim foi essa questão do não, né? De aprender a dizer não.
para as pessoas. E aí eu lembro da formatura, eu nunca esqueço, né? Que você ligou para mim, porque eu falei que eu não ia na formatura, porque eu estava de viagem marcada, eu precisava deixar meus processos em dia, eu aí iria acordar super cedo para ir para a viagem, então eu não ia na formatura. Você me ligou, falou, Bianca, vai, nem que seja só para janta, né? Eu falei, olha, do jeito que eu me conheço, já sendo um dois, eu não vou ficar só para janta, porque se eu chegar lá e alguém falar, ai, Bi, fica, fico, né? E eu me conheço, e aí, por conta do curso mesmo, eu falei, isso não vai funcionar. Se eu for e o grupo pedir para eu ficar, eu vou ficar. Então eu não vou. E aí tu me ligou e falou, Bi, vai, a gente te libera mais cedo. E eu falei, professor, você foi um mestre na minha vida, porque eu realmente aprendi a dizer não. Né? E eu vou dizer não para você. E isso para mim foi realmente, Alexandre, uma superação, né? Isso foi muito impressionante. E eu venho percebendo o quanto eu evoluí. Então, você achava que eu não era dois, né? Ou não, você achava que eu era dois e a Nayana achava que eu era três, é isso? É. A Nayana é um Mostra. perfil 3. Ela percebeu muita identificação do seu comportamento com o comportamento dela, né? Então, para o pessoal entender um pouquinho, explica assim, pode até me usar como exemplo. Que comportamentos meus faziam a ideia de que eu era um dois e que comportamentos meus faziam confusão com o três? Tá. O perfil 2 e o perfil 3 são perfis de muita energia, né? São pessoas que acordam de manhã com muita energia. E isso faz com que eles se pareçam às vezes. A diferença é que o perfil 2 é mais expansivo e o perfil 3 é mais focado nas coisas. E aí entrava um problema, porque você é focada, mas você aprendeu a desenvolver o foco. O 3 é naturalmente focado. O 3, quando eles são crianças, eles já começam a desenvolver o foco, os projetos de vida. Então, isso se assemelha. O perfil 3 e o perfil 2 são perfis emocionais. Emocionais se preocupam com a imagem. Tá? Então, todo emocional quer passar uma imagem. Por quê? Porque emocionais têm medo de serem rejeitados. Então, se eu tenho medo de ser rejeitado, eu construo uma imagem para não ser rejeitado. Isso eles também têm de igual. Mas o 2 constrói a imagem de ser querido, de ser importante para as pessoas. Porque quem vai rejeitar quem é querido, quem é importante para as pessoas? E o 3 constrói a imagem do sucesso, porque quem que vai rejeitar o sucesso, né? Então são imagens que são construídas. Durante as aulas, por você ter desenvolvido o foco e por você ter essa questão de querer crescer, você era muito focado e parecia muito preocupada com o sucesso, porque você estava focada na aula, mas era uma coisa distante da aula, porque quando a gente estuda a sua vida e conversa com você, a gente percebe que a sua preocupação principal não é o sucesso, é ser querida, entendeu? Pelo menos era, né? Agora você está em trabalho de crescimento. Então, são coisas semelhantes. E, assim, o três sexual, ele é muito afeito a apoiar as pessoas, ele é muito legal. O três sexual sempre é um bom amigo. E ele lembra muito o dois em comportamento, porque os dois são os bons amigos o tempo todo, geralmente até você. Eles são humanos como qualquer outra pessoa. Então, uma hora, se você desapontar ele, você conhece o lado negro da força, né? Mas, em linhas gerais, eles são muito queridos. Então, às vezes, havia desconfiança que você poderia ser uma transexual, porque você lembrava, seus comportamentos lembravam um pouco o dois, mas daí a gente vai conversando. Aí você contou aquela história lá nos Estados Unidos, de quando você viajou, e uma amiga estava grávida, e você viajando para os Estados Unidos e muito preocupada em comprar um presente para a amiga. Três não faz isso, entendeu? Três não faz isso, né? Três não, ele pode até comprar o presente para o amigo, mas isso não vai ser a preocupação dele na viagem, em hipótese nenhuma. A preocupação dele na viagem é viajar e negócio, porque o três, mesmo na viagem, ele fica pensando em negócio, né? Porque a gente chama o três do workaholic do Enneagrama. Olha aí, interessante. Dá mais mais uns nomezinhos assim de tipos do Enneagrama. O 3, então, é o workaholic do Enneagrama. E o 2 é o quê? O dois é o bom amigo, o querido, aquele que ajuda, aquele que apoia, tá? Então, eles têm essa tendência a gostar muito de apoiar as pessoas. O Uhum. perfil um, por exemplo, ele é a justiça, a correção, né?
Inclusive o Sérgio Moro, que é, né, falando um perfil conhecido, ele é um perfil 1, né? Essa coisa de colocar justiça no mundo, que é correto. Lembrando que o Sérgio Moro, eu, você, qualquer pessoa, não importa se gosta ou não gosta, erra e acerta, faz parte da vida. Mas é o que motiva aquela pessoa, né? Então, um é o dever, a correção, a justiça. O perfil 4 é aquele que busca ser único, intenso, busca também ser criativo, dar um jeito único na vida, né? Então ele está mais ligado a isso. O perfil 5 é o conhecimento, é o gênio, é o que a gente antigamente chamava de nerd, né? Quem assiste, por exemplo, The Big Bang Theory, deu um branco agora o nome dele, faz dias que eu não assisto, faz tempinho, quem tem bebê em casa não vê muito TV. O Sheldon é um perfil 5 do Big Bang Theory, né? Pessoas Uhum. conhecidas do perfil 5, por exemplo, você tem Bill Gates, Albert Einstein, Mark Zuckerberg. Brasileiro, você tem Santos Dumont. Então, é um perfil ligado ao conhecimento, à informação. Eles são investigadores, são profundos, né? A informação que interessa, eles se aprofundam. O perfil 6 é o perfil da segurança, né? Eles buscam muita segurança na vida. Só para ter uma ideia, tem uma amiga minha que é perfil 6, ela estava em dúvida de que escola ela colocaria o filho. E a decisão que pesou no final, porque estava muito equilibrado entre as duas escolas, o que pesou no final foi a escola que tinha mais câmeras. Entendeu? Porque quanto mais câmera, e ela podia ver de casa, então mais segurança passava para ela. Então, o perfil 6 é o perfil da segurança, é o perfil do grupo, né? Porque eles procuram um grupo que lhes dê segurança. Você tem pessoas como o Felipão, por exemplo, quando o Felipão era treinador da seleção brasileira, na época do sucesso, não na Copa do Brasil, né? Vamos lembrar lá de 2002, era a família Felipão, né? O perfil 6 tem muito essa coisa da família, né? Você tem também a Julia Robert, que é uma atriz, que é perfil 6. Então, várias pessoas que têm essa coisa do grupo, da família, e busca de segurança. E a cabeça do 6 é uma cabeça que está sempre lá no futuro, pensando nas possibilidades de tudo que vai acontecer para se preparar. Então, ele é o planejador, o que se prepara. O perfil 7 é o idealista, é o perfil das ideias, né? Se o 4 é um perfil criativo, o 7 é um perfil idealista. Ele tem muita ideia o tempo todo, né? A cabeça não para. Então, eles são os empolgados, a gente brinca, o Peter Pan, porque para eles a vida é uma festa. É o melhor amigo da festa, assim, sabe? Que ele sempre anima a E galera. aí, e aí, agora te interrompendo, desculpa, mas aí eu lembrei agora, porque eu realmente não tenho como falar que eu conheço tudo dos perfis, porque não tive tempo de me aprofundar. Mas agora eu lembrei de um detalhe quando você falou do 7, que ele é muito assim de festa e tal, eu lembrei que tem um detalhe do 7, a gula, né? Se eu não me engano. É a gula, a experimentação. A gula do 7 é o desejo de experimentar, né? Então, o 7 é o Uhum. experimentador. Se o 5 é o especialista do eneagrama, que se aprofunda, o 7 é o generalista. Ele busca experimentar o máximo possível de coisas na vida. Então, é aquela pessoa que quer viver a vida intensamente. Isso não significa que ele não vai estudar, não vai trabalhar. Vou dar um exemplo que ele me permite usar ele como exemplo, o Dr. Wilson. Agora ele só está como neuro, mas ele foi neurocirurgião há muito tempo. Ele é um 7. Para você ser neurocirurgião, você tem que estudar muito. Não dá para ser neurocirurgião assim, tipo, sou neurocirurgião. Né? Tem que estudar, se aprofundar. Só que assim, ele é neuro, mas ele tem o grupo da confraria do vinho, ele tem o pessoal do yoga, ele tem o grupo da corrida, e tudo ele que organiza. Ele organiza o Doctors in Concert, que é um concerto só de pessoas da área médica, entendeu? Então, assim, ele trabalha muito, mas ele precisa experimentar, está sempre fazendo coisas novas. Fez Enneagrama, agora a gente está conversando sobre A gente está brincando, a gente vai montar, depois da pandemia, um grupo de teatro, assim, sabe? Não para, o 7 não consegue parar, né? Então, é bem interessante que se entenda isso para não estereotipar e achar que o 7 é só festa, né? Eles podem Uhum. trabalhar muito, podem se Aí nós dedicar muito. estamos no 8. O 8 é O um. Eu não poder lembro muito bem a questão da luxúria, né? é a luxúria. O 8 é o poder e a glória para sempre, né? O 8 a gente brinca, mas o 8 é o perfil do poder. Então, é o perfil mais intenso do Eneagrama. É aquela pessoa que, geralmente, as pessoas em volta que não o conhecem bem acham que ele ou ela é uma pessoa grossa, entendeu? Porque eles falam um pouco mais alto.
eles são muito diretos. Lembra aquela questão dos centros de inteligência emocional, corporal? O 8 é Uhum. um que ele reprime o emocional, então ele não tem conexão emocional. Quando você vai com coisas emocionais para ele, ele olha e fala assim, ah, para com esse mimimi aí, eles acham mimimi. Então, o 8 é uma pessoa que, se você for conversar e você quiser estabelecer um diálogo com ele, você tem que ser objetivo, direto e claro, e respeitoso com ele. Se você é objetivo, direto, claro e respeitoso, você estabelece excelentes relacionamentos. Agora, se você desrespeitar ele, ou você parecer fraco, ficar com conversa emocional, eles perdem a paciência, é muito fácil. E eles falam na frente de todo mundo que eles têm para falar para você, e daquele jeito dele mesmo. E se você chegar para um 8 e falar assim, você falou aquilo lá para o Alexandre, você deixou ele triste, que você chamou ele de fraco. O Alexandre ficou triste porque eu chamei ele de fraco? Ficou. Então é fraco mesmo. Entendeu? Então vamos imaginar agora, Alexandre, para e pensa, né? A dificuldade, como seria importante para um advogado 8 entender isso, porque assim, principalmente um advogado que nem eu da área de família, que só atende cliente do mimimi, né? Que são Sim. pessoas que estão, e não estou falando de mimimi como uma coisa de fraqueza, mas assim, na vara de família nós lidamos com clientes que estão em conflito, que já é difícil, vivendo emoções difíceis, que também já é difícil, e ainda tendo que entender as suas emoções e as emoções do outro. Né? Então, é muita coisa para ser falada, para ser reclamada. Então, são queixas em relação ao outro, reivindicações não atendidas, bastante vitimismo, é normal. Aí pega um advogado com perfil 8, o cara perde a paciência, né? E também se for o cliente 8, né? Só para te dar um exemplo, alguns casais que têm perfil 8 já fizeram enneagrama conosco. Um deles é o marido, eu vou citar ele como exemplo porque ele tem doutorado. Então não é essa coisa, então esses caras são meio grossos porque eles não estudam. Ele tem doutorado e coordena um curso numa universidade. E Não a é esposa ignorância, né? não é porque ele não tenha conhecimento, não, ele tem muito conhecimento. E a esposa é um 2, que é o perfil emocional, que adora ser elogiado, entendeu? E 2 adora mandar indireta. Dois gosta de mandar indireta, sabe? Porque ele quer que a pessoa capte o que ele quer e a pessoa vem e agrada. E o 8 não entende. 8 não entende indireta, eles não sabem o que é indireta, não entendem mesmo. 8 você fala o que você pensa e pronto. E aí, assim, esse casal 8, umas coisas que eles conversam, às vezes ela manda indireta, daí eu não faço, daí ela fica bicuda, daí eu já falo, por que você tá bicuda? Porque ele não entendeu que é uma indireta. E ele fala também, se ela pedir para mim, se ela se vestir e pedir para mim o que eu acho, eu vou dizer o que eu acho. E eles dizem mesmo. E ela conta, né, ele junto, testemunha disso, que um dia ela se vestiu e falou, amor, o que você acha? Ele olhou para ela e falou, você vai sair com esse saco de estopa? Entendeu? E Ai, ele meu fala Deus. mesmo, né? Mulheres que estão nessa live, imagine uma, dois, ouvir um negócio desse. Exato. E eles fizeram o curso junto e a relação deles melhorou enormemente depois do curso, Claro, porque ele entendeu claro. que ela mandava indireta e ela entendeu que precisava apoiar ele nesse processo para começar. E ele fala que também foi muito bom, porque hoje ele se permite, por exemplo, assistindo uma apresentação do filho, chorar vendo a apresentação do filho, sabe? E ele fala que é muito legal, porque para ele pode abrir o coração, porque eles têm um coração gigante, só que eles protegem por causa de umas coisas que acontecem na infância. E outra coisa interessante, ele falou assim, cara, e esses dias ela olhou para mim e pediu o que eu achava, e ela não estava bem vestida, e eu, segundo o que ele acha que é bem vestida, né? E eu olhei para ela e falei assim, tá legal. E o tá legal para ele é sensacional, entendeu? Sensacional. E ela conta que foi muito feliz, né? E a maioria das mulheres não ficaria feliz com tá legal. Mas ela ficou muito feliz, porque é coisa da personalidade. Então você tem que entender. Então, se você é um advogado 8, se você tem um cliente 8, ele vai chegar, ele vai ser objetivo, direto e claro. E ele vai falar, tá, eu tenho isso, 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 quanto fica? Se você começar a dar a volta, ele só vai ficar aborrecido. Se você, é assim, 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 vai ser tanto. Beleza. Ponto, fechou, Então acabou. imagina como é importante, né? E eu falo que muitas vezes nós, advogados que estamos utilizando as práticas sistêmicas, eu tenho muitos profissionais aqui nessa live que estão se aperfeiçoando nessa técnica, nessa forma de atuar, como nós também temos que entender os limites, né? Tem cliente que realmente, por mais que você sinta
que isto pode auxiliar e muito na solução do conflito, essa expansão de consciência através das práticas sistêmicas, você deu um exemplo fantástico. Se você conseguir, através de uma ou duas perguntas para esse cliente, ou por uma análise comportamental dele, entender que talvez ele seja um 8, com esse tipo de pessoa, você não tem como fazer essa abordagem, né? Porque como você falou, para ele é isso, quanto é? E aí você começar com rodeios emocionais, pedindo como é que ele sente o corpo, quais são as emoções envolvidas no conflito, o cara vai bater na cara, né, Alexandre? Tanto é que o 8 daí é falar de fragilidade. O 8 nega as próprias fragilidades. O 8 é aquela pessoa que, e infelizmente acontece, eu sempre digo, se você conhecer um 8, consiga convencê-lo a ir no médico. Porque o 8 é aquele que morre do nada. E é homem ou mulher, tá? Porque eles negam a fragilidade. Então, se você chegar para um 8, vamos falar do seu sentimento, das suas emoções, não vai rolar não, entendeu? Ele vai falar, ele não vai ser gentil, né? Porque não funciona, ele não processa. Ele precisa entender isso, ele precisa entender que falar dos sentimentos não é uma fraqueza. Porque para ele falar dos sentimentos é fraqueza. Sabe? Então, alguém até escreveu aí, leva palhaço, é mais ou menos isso, né? Mas é interessante também, né, Alexandre, que se você entender que ele é um 8, e você conseguir estudar um pouco melhor sobre os perfis, você também vai entender quais são os pontos que motivam esse 8, que então talvez através desse ponto de motivação você consiga criar uma relação empática com ele, né? Sim, por exemplo, vamos falar de Eneagrama do Mal, né? Esses dias eu vendi um curso de Eneagrama para uma empresa que o dono é 8, né? Então ele foi lá porque a auxiliar direta dele convenceu ele a me receber, porque ela disse que era importante, daí ele me recebeu. E aí ele chegou e falou, tá, isso aí vai me ajudar no quê? Se eu começar a falar para ele que vai ajudar a entender as emoções das pessoas, não sei o quê, não vai funcionar. Ele vai falar, não quero. Eu falo, ó, é o seguinte, através disso você entende as personalidades, o 8 é ligado muito ao controle, né? Através disso você entende as personalidades, você vai ter um maior controle sobre a personalidade dos seus colaboradores. Eu não vou dizer a verdade para ele, entendeu? Eu disse isso, né? Aí ele olhou e falou, eu vou mesmo. Eu falei, vai, ó, quer ver? Daí eu falei dele, quer ver? Ó, você é assim, 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 assado, não é verdade? Ele falou, é verdade, sou assim. Então tá. Aí ele olhou para mim, então tá, quanto custa? Pronto. E resolveu. Em 5 minutos de conversa, ele decidiu comprar o negócio. Depois ele fez o curso, daí ele entendeu sobre as emoções, que isso que é o legal. Ele hoje talvez seja o meu melhor aluno, porque ele já leu a apostila umas 5 vezes. O casamento dele mudou, a relação dele com os filhos. Ele tem um filho que é um perfil 4, o perfil 4 tem alguns complicativos, né? E ele achava que o filho dele nunca ia assumir a empresa, porque o outro filho é médico e ele precisava passar a empresa para o filho, ou ele ia vender a empresa. E o filho está assumindo a empresa agora. Ele falou, graças ao Eneagrama eu entendi meu filho, melhorei o relacionamento e agora eu posso entregar a empresa para ele, porque ele já está com mais de 70 anos e ele quer curtir a vida, porque o 8 é intensidade. Então, ele começou a andar de Jeep, e assim, o 8 não anda de Jeep na região, ele já fez o Iapoque ao Chuí, ele já fez a Transamazônica inteira, entendeu? Agora eles vão fazer até lá embaixo, para lá, no final da Argentina. Então, o 8 é intenso, né? Então é legal isso, muda a pessoa. Só que a hora que eu começo a conversa com eles, se eu começo falando de emoções, a conversa acaba ali. Aí você usa o Eneagrama do Mal, que a gente brinca, né? O Eneagrama do Mal o Eneagrama do Mal que você falava que a gente nunca podia usar, né? Que quem usa vai pro inferno. E o 9, faltou o 9 ali, que é o bichinho da preguiça aí. Como é que é o 9? A preguiça do 9 é muito importante a gente entender que não é preguiça de fazer, é preguiça de fazer para ele, né? O 9 ele é um perfil que busca a paz, busca o equilíbrio, busca estar sempre de boa. Então, quando as pessoas pedem para ele, ele assim como o seu perfil, né, que é o perfil que tem esse problema muito grande, ele não consegue dizer não, porque o não gera um conflito. Então, os 9 eles passam a vida inteira fazendo para os outros. E fazem tanto que desculpa te interromper, mas você sabe que quando eu comecei o curso, eu não sei se eu cheguei a te falar, mas quando eu comecei o curso, você faz aquele exercício que você dá alguns comportamentos, tipo, eu gosto de assistir filme disso, eu acho muito legal aquele que você faz a gente assinalar as nossas características ou aquilo que chama mais atenção em cada perfil. E eu lembro que quando eu preenchi as características do 9, que eu fui colocando xizinho, eu quase preenchi tudo.
Aí eu falei, gente, eu sou um 9, né? E realmente eu me confundi. Eu achei até a metade do curso, Alexandre, que eu era um 9. Mas no 9 não rola para você, né? A gente só para explicar para as pessoas, porque tem uma linguagem corporal, né? Tem uma linguagem verbal. Os 9 eles são gente boa, eles falam mais tranquilo, eles falam mais calmamente, eles falam sempre no mesmo ritmo e eles têm poucos gestos, né? Porque se eu fujo do conflito, exatamente. Se eu fujo do conflito, eu não posso estar fazendo muito gesto. Eles têm pouco gesto. E até a expressão deles tem expressão de gente boa. Gente boa no sentido assim que você fala, putz, esse cara deve ser muito tranquilo, deve ser muito calmo, deve ser, né? Ele ou ela. Então, eles têm uma linguagem corporal que é a linguagem corporal da paz, né? Então, por exemplo, você pega lá, vamos dar um exemplo, o jogador Ronaldo Fenômeno, né? Se você pegar o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, ele jogava bola, mas a hora que ele ia falar, ele era muito gente boa, falava tranquilo. E ele tem cara de gente boa. Você olha para o Ronaldo Fenômeno e fala, putz, quero ser amigo desse cara. Né? Ele tem uma cara de gente boa. Você tem quase uma cara de bobo, não é? Isso é um preconceito da sua parte, daí eu não vou falar disso, não. Isso a gente Eles sempre têm uma levava cara. esse toco na aula, né? Vamos usar um adjetivo um pouco mais bonitinho. Porque a minha mãe é um 9, entendeu? Eles têm uma cara de. Eles têm uma cara de. Eles têm uma Eu cara honro de a sua mãe, tá? inocente. Eu honro a sua mãe, desculpa. Não, minha mãe é muito gente boa. Eles têm uma cara de inocente, sabe? Gostei. Cara de Isso é uma forma inocente. elegante de a gente falar que a pessoa tem uma cara de bobo, né? Segundo as Inocente. suas convicções, na minha É, não, na minha eles têm uma cara de inocente. de Mas inocente, eles têm. entendi. E é interessante entender isso, porque o 9 no decorrer da formação da personalidade, ele desenvolve uma sensação de que ele é menos merecedor de amor. Se eu sou Olha, menos merecedor de amor, os outros devem ser prioritários à minha pessoa. Então, eles dedicam muita energia aos outros como se eles não merecessem o mesmo amor. Então, o 9 é muito bacana quando eles fazem o enneagrama, porque eles aprendem a se amar mais e ver que eles são tão merecedores de reconhecimento, de amor, de aplausos, de promoções, de carinho, como qualquer outra pessoa é. nossa, Alexandre, ó, nós estamos quase terminando nossa live e agora eu acho que para fechar tem alguém que colocou aí, a Carla, acho que foi, que eu até quero que você fale um pouco, porque olha, o Alexandre, gente, ele realmente tem uma, porque assim, a Carla colocou assim, o Alexandre tem essa cara de inocente, né? Cara de 9. E eu Não, lembro, agora eu tô rindo pelo mesmo motivo que você. Porque eu lembro que quando a gente conversou e você me falou como você era, né, antes de todo esse processo de autodesenvolvimento, eu fiquei embasbacada, né? Porque eu falei, não, impossível o Alexandre ter mudado tanto, né, Alexandre? Então, se você se sentir bem, falar um pouquinho, né, de forma resumida, como foi esse teu processo, para as pessoas perceberem, né? Você veja, tem gente olhando para você achando que tu é um 9. primeiro não dá para ser 9 porque eu falo meio rápido, meio agitado, né? Então, o 9 dificilmente vai falar assim. Mas vamos lá. O meu perfil, ele é um perfil que tem muita ondulação emocional. Ele muda de humor com uma certa facilidade, né? Porque ele tem o que a gente chama de mecanismo de introjeção. Então, o mundo ao redor nos influencia. Então, eu entro no lugar, se a energia não está boa, aquilo influencia. Uma pessoa fala um pouquinho mais, fala diferente, um pouco mais agressivo, já reage assim, né? E eu, ainda dentro do meu perfil, eu sou um sexual dominante. No meu perfil especificamente, não quer dizer que todo sexual dominante seja assim, estou falando do meu perfil. No meu perfil especificamente, o instinto sexual, por nós sermos muito aflorados, muito sensitivos, o instinto sexual traz muita raiva. Então, quando a pessoa fala qualquer coisinha que me desagrada, a tendência é pular assim, sabe? Não deixa a pessoa terminar de falar, não deixa a pessoa terminar a linha de raciocínio, já está falando com muita raiva. É aquele perfil que no trânsito se incomodar, baixa o vidro e xinga, né? Eu sou um defensor de que as pessoas não devem andar armadas no trânsito, porque eu sou o que se andasse armado no tempo passado era capaz de sacar uma arma e dar um tiro. É complicado. A raiva vem muito, muito intensamente. E é muito engraçado, eu comecei a perceber isso porque
eu estava conversando com pessoas e as pessoas começavam a falar, "Ó, você está falando alto." E eu falo muito alto. Eu fazia espetáculo de teatro, eu já fiz espetáculo de teatro para 2.000 pessoas sem microfone. Então eu falo muito alto. E aí a pessoa, "Ó, você está falando alto." Eu dizia, não, não estou falando alto. Você está falando alto. Eu dizia, não, não estou. E eu ia falando cada vez mais alto e eu não percebia. Aí quando eu notei que muitas pessoas falavam isso para mim, eu falei, peraí, ou tá todo mundo errado, ou eu estou errado, né? Aí você veste um pouquinho lá a roupa da humildade, né? Calça, sandálias da humildade, e fala, eu acho que o problema sou eu. E daí foi quando eu comecei a parar para me perceber. Eu comecei a fazer autoanálise sozinho, entendeu? E eu comecei a notar que o meu comportamento era um comportamento muito de conflito, de bater de frente. E que não é o ideal, porque é legal você ser intenso, é legal você ser original, porque eu era extremamente intenso, extremamente original, é legal ser assim. Mas não é interessante você causar tantos conflitos na vida, porque o maior prejudicado nem são as outras pessoas. Às vezes você fala um negócio para a pessoa até esquece dali a pouco. O maior prejudicado é você, né? Porque você internaliza muita raiva. Daí depois de ter uma boa gastrite nervosa, ter uma úlcera no duodeno também, daí eu fui, né, percebendo que as coisas não eram assim. E eu fui buscando o caminho do crescimento. Eu estou falando de boa, mas eu tenho muita vergonha do meu comportamento passado, para ser sincero. Mas uma das coisas que a gente aprende no Eneagrama, e isso é muito importante, é ame quem você é. Tá? É o presente de Deus para você. Então, né, coraçãozinho, ame quem você é. Então, não é para você repudiar o seu perfil ou dizer, eu quero ser outro perfil. Não, esse perfil é o presente de Deus para você. Se você não acredita em Deus, é o presente do universo, é o presente da natureza, é o teu presente, é o que você tem. Então, em vez de você ficar Ó, o brigando. perfil dele falando, se tu não acredita em Deus, é o teu presente, entendeu? Acabou? É mais ou menos assim, né? Então, assim. E se você acreditar que não é presente de nada, é um acidente, é o teu acidente, então, né? Mas assim, eu falo isso porque perfil não tem como mudar de perfil. Você vai ficar com ele o resto da vida. Então, a primeira coisa, abrace o seu perfil, que é muito difícil. Quando você vê ele, que você vê as suas sombras, você vê todas as suas coisas, abrace o seu perfil, ame o seu perfil. E daí você começa um caminho de mudança. Daí você vai começar um caminho de transformação. Mas ele é lento, eu tenho que lidar o tempo todo com isso. Até eu sou casado, né? E às vezes a minha esposa fala assim: Ó, você está falando um pouco alto. Aí eu falo: opa, é pior que eu tô mesmo, né? Então, ainda às vezes vem essa recorrência. Mas várias pessoas nos cursos de Eneagrama pensam que eu sou 9. Quando eu peço lá, pergunto: qual é o perfil que vocês pensam que eu sou, né? É normal as pessoas pensarem isso, mas é trabalho de desenvolvimento, é trabalho de consciência. Eu sou o perfil que eu sou, eu pretendo continuar o perfil que eu sou, não tenho como mudar, mas eu quero ser o melhor do meu perfil. É isso que eu desejo. Alexandre, nós estamos com 5 minutinhos para terminar a nossa live, talvez um pouquinho mais, que eu acho que nós entramos com 1 minuto, 2 de atraso. E tem muita gente aqui, quando você falou do negócio do dinheiro, né? Como é que era o negócio, o curso que você está preparando? Que Como é ficar o rico segundo o seu perfil. Como Ficar Não é, Rico Segundo o Seu Perfil. Maravilha, né? não E eu é, digo que como ficar rico segundo o seu perfil, né? Então, assim, para mim, eu já sou um exemplo, porque como sendo dois, eu tinha muita dificuldade. Então, eu vendia a minha necessidade, né? Minha motivação, e eu comprava o afeto das pessoas sim, entregando o meu trabalho muitas vezes de graça. Né? sim. Então era uma permissão de ser abusada, porque esse abuso não era abuso, era afeto, porque a pessoa dizia para mim: nossa, doutora, você é muito querida, você salvou minha vida, porque eu não tinha dinheiro para te pagar e você resolveu o meu problema. Pronto, esse era o meu salário, né? E quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil e leve para mim falar: Bianca, esse é o teu perfil, mas você canaliza em outro lugar, aqui é a tua profissão. Então, realmente, você vê como ficar rico segundo o seu perfil. Eu sou um perfil que aparentemente tem dificuldade com o dinheiro, né? Porque não sabe dizer não. E eu consegui vencer isso. Às vezes eu dou umas escorregadas, como você falou, né? A gente dá umas escorregadas, porque esse perfil vai acompanhar a gente para sempre.
né? Isso é quem nós somos. Então, mas você tem essa consciência, então você consegue se resgatar, né, daquele lugar. E tem algumas pessoas aqui que estão falando, quando vai ter curso, qual que é o meu perfil, fale um pouco mais sobre o perfil e tal. Então, assim, Alexandre, eu já conversei com o Alexandre, gente, assim, porque tem muitas pessoas, né? Como eu falei, o meu convite para o Alexandre foi por isso, porque muitas pessoas dessa área das práticas sistêmicas, das constelações, do direito, da terapia, começaram a perceber a importância da gente entender o outro e se entender para auxiliar no trabalho, que é um trabalho de ajuda, que é um trabalho de relacionamento. E aí o Alexandre aceitou carinhosamente um pedido meu, né, Alexandre? Você topou, achou legal a gente fazer um webinário gratuito, Isso mesmo. de 2 horas com o Alexandre, né? E eu já de antemão te agradeço de coração por essa tua disponibilidade. E de alguma forma, eu já te falei isso, eu quero talvez conseguir criar realmente um curso para te retribuir de alguma forma esse presente que você está dando para todo mundo, porque você é um espetáculo como professor, e aqui não é jogar confete. Eu acho que quem te assistiu aqui percebeu, é leve aprender com você. É engraçado, é divertido, então é muito bom. E é um presente, imagina ficar 2 horas com você. Então, assim, eu e ele olhamos as nossas agendas, já marquem aí, tá? Vai ser dia 19 de setembro, um sábado à tarde, das 14 às 16. Eu consegui um horáriozinho com o Alexandre, vai ser um webinário gratuito, as inscrições serão pelo Simpla, a gente ainda vai divulgar. E, mais uma vez, Alexandre, muito, muito obrigado de coração por ter aceitado fazer a live e também por ter aceitado fazer esse webinário. Eu agradeço em nome das minhas alunas, dos meus alunos e de todos aqueles que estão malucos para aprender um pouquinho mais sobre o Enneagrama. Agora eu deixo as considerações finais com você. Eu agradeço seu convite, tá, Bianca? Eu agradeço a oportunidade de falar com todos vocês, né, de partilhar um pouco do Enneagrama. Enneagrama, para mim, é uma ferramenta que ajuda a apoiar as pessoas e ajuda a apoiar a minha vida, meu relacionamento. Sabe, a minha esposa é o mesmo perfil que o seu, então ajudou muito a entendê-la também, e ela conseguiu me entender um pouco melhor, e isso fez com que nós passássemos melhor por certas situações, como, por exemplo, a quarentena com o bebê em casa de 2 anos, que você tem que estar com o bebê de 2 anos, não tem para onde mandar ela, né? Ela é extremamente imperativa, então é bem desafiante e essas coisas vão fazer com que a gente cresça, porque a cada degrau que você sobe, você percebe que você pode ir um pouco mais além, né? A construção nossa dessa vida é a construção de ir um pouco além sempre, né? A vida só tem sentido se a gente desligar o automático, né? A gente aprende no Enneagrama que o mais importante é desligue o automático. Você não veio ao mundo simplesmente para crescer, estudar, casar se quiser, ter filhos se quiser, depois garantir a educação desses filhos, ganhar dinheiro, se aposentar e legal, cumprir a minha missão. Não, isso não é a sua missão, isso é o chamado básico, né? É tipo assim, o político se elegeu e não foi corrupto. Cara, isso é básico, você espera que qualquer um que não seja corrupto. Eu quero saber o que ele fez com o mandato dele, né? E a mesma coisa nós, né? Cumprir o automático, cumprir o automático. E o Enneagrama nos ensina a ir além. E ele abre umas janelas muito interessantes assim, para as nossas vidas, né? E isso que é o bacana, quando você consegue fazer essa abertura de consciência e encontrar as suas... Aqui, ó, a Eli escreveu, quero o curso completo. Eu também, eu quero muito curso completo, eu já falei isso para ele. Mas quem sabe, né? Eu estava falando no início da live, quem sabe a gente consiga, né? Começar assim, fazer alguma coisa. Mas primeiro o webinário, né? O Isso, webinário dia obrigado. 19, das 2 às 16. E recadinhos agora para quem assistiu a live, talvez uma mensagem final para todo mundo, além dessa linda mensagem que você colocou, de a gente não só fazer o automático. 28 segundos. A vida, ela nos dá pistas, tá? Nós não somos jogados nesse mundo, simplesmente se vira. O amor divino vai muito além disso. Então, a vida nos dá pistas.
Perceba como a vida costuma dar pistas para você de qual o caminho que você deve seguir. E por nós estarmos muito presos à personalidade, que é uma coisa extremamente física e não espiritual, nós perdemos